Guys, o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje vai ficar com áudio um pouquinho distorcido ou talvez muito, porque basicamente esse vídeo que a gente tava assistindo sobre o Titanic, ele tem algumas músicas que têm direitos autorais, então a gente simplesmente tá trocando isso pra que pelo menos o vídeo possa ser publicado, tá? Então, tentem só prestar atenção nas informações e tal, esqueçam que tá com esse áudio um pouquinho estranho. É isso, um beijo, bom vídeo pra vocês e eu vou engolir. Recentemente, eu assisti um documentário, não é público isso daqui não, tá? Mas era um documentário do Titã, que é aquele submarino que foi até o Titanic e do nada implodiu. Dito isso, eu fiquei curioso sobre o Titanic, tá ligado? Tipo, eu conheço o básico só. Eu sei que é um navio muito antigo de cruzeiro e que ele bateu em um iceberg e afundou. E o Leonardo DiCaprio morreu e deixou a Rose viva, né? Enfim, ele salvou a vida dela. Não, peraí. Não tô falando do filme, não. Então corta, eu falando do Leonardo DiCaprio. Só que não é só isso. Tem mais mistérios relacionados ao Titanic. E hoje aqui no Mistérios do Mundo, a gente vai ver Titanic, a história completa. Ai, Tadeu, eu não quero saber de navio nenhum, não. Eu quero ver você vendo meme. Eu vou te falar, só um minutinho. Vai ter, mas hoje é Titanic. Então, vamos entender isso? Vambora, quero aprender mesmo, vai mano, sem meme. Quase 108 anos se passaram, e com tantas histórias que marcaram o naufrágio mais famoso de todos os tempos, o Titanic segue com a mesma força no imaginário popular. Eternizado em uma série de livros, documentários e filmes, o desastre fatídico com o maior e mais luxuoso navio da época é uma epopeia. Mano, esse filme do Titanic é... Será que é o melhor filme que existe, mano? Se não for o melhor filme... É que é muito relativo, né? O que é o melhor filme. Mas, pô, esse filme é muito marcante, mano. Esse filme consegue te prender mesmo com você já tendo ele decorado. Isso significa que o filme é, tipo, absurdamente bom, tá ligado? É uma epopeia e sinônimo histórico de grandiosidade, ambição, ganância e luta pela vida. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso especial sobre a história do Titanic. William Toffoli, obrigado, hein, mano, pela dublagem aí. É muito gostoso ouvir uma narração de um vídeo que não é IA. Narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso especial sobre a história do Titanic. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Eu nem terminei o vídeo pra ver se eu gostei. Eu já tô achando um trabalho muito foda, mano. Um vídeo muito foda aqui do Mistérios do Mundo. É o início do século XX. E o comércio transatlântico de passageiros está altamente lucrativo. Empresas de navios competem para transportar viajantes e imigrantes ricos entre a Europa e a América. Então nessa época já tava rolando cruzeiro pra lá e pra cá. É como se fosse hoje, só que com as coisas muito menos tecnológicas. Mastiguei o que o cara acabou de falar, né? Ah, então não vou ficar mais parando pra falar isso não. Europa e América. Duas das principais companhias são a Cunard e a White Star Line. Verão de 1907. Nossa, mano, isso é muito antigo. E até hoje se fala em Titanic, mano. Impressionante. A Cunard parece pronta para aumentar sua participação no mercado com a estreia de dois novos navios, o Lusitânia e o Mauretânia, que devem entrar em serviço no final desse ano. Os dois navios de passageiros estão chamando a atenção por causa da sua velocidade. Procurando responder a seu rival, o presidente da White Star Line, Bruce Ismay, cria um plano para construir uma classe de navios que eventualmente seriam conhecidos por seu conforto e grandiosidade. É decidido que 3 navios serão construídos: o Olympic, o Britannic e o Titanic. E ele era muito luxuoso, o Titanic, mano. Eu já gravei um vídeo fazendo um tour pelo Titanic com óculos Quest, mas a gente foi e lá mostra como é que é lá dentro. E é foda, parece um castelo, mano. 31 de março de 1909. Cerca de 3 meses após o início do trabalho no Olympic, a quilha é colocada no Titanic. Os dois navios são construídos lado a lado, em uma estrutura de tamanho sem precedentes.
Para poder diferenciar os dois irmãos, o Olympic foi construído com seu casco inteiramente branco, enquanto o Titanic foi construído com um casco preto. Os navios foram projetados em grande parte por Thomas Andrews. Além das decorações ornamentadas, o Titanic apresentará um imenso salão de refeições de primeira classe, Nossa, 4 mano. elevadores e uma piscina. Suas Olha isso. acomodações de segunda classe serão comparáveis às características de primeira classe em outros navios, e suas ofertas de terceira classe, embora modestas, ainda serão conhecidas por seu relativo conforto. O casco é formado por aproximadamente 2.000 placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura e uma espessura de até 3,8 centímetros. Essas placas são mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. Quanto aos elementos de segurança, o Titanic tem 16 compartimentos estanques, que incluem comportas que podem ser fechadas remotamente a partir da ponte de comando, para que a água possa ser contida caso o casco seja rompido. O sistema leva muitos a afirmar que o Titanic é inafundável. O navio está equipado com 20 botes salva-vidas, 15 com capacidade total para 65 pessoas, 2 cúteres de emergência que acomodam até 40 pessoas e 4 botes desmontáveis que conseguem transportar 47 pessoas. Dessa forma, os 20 barcos, teoricamente, podem conter 1.178 pessoas. Alguns engenheiros consideraram a ideia de colocar mais botes, mas a ideia é rejeitada porque ocupariam muito espaço no convés. Puta, mano, era só colocava mais uns 200 aí, já salvava Após a muito mais conclusão gente. do casco e da superestrutura principal, o Titanic é lançado no mar, quando o complexo trabalho interior é iniciado. Mais de 3.000 profissionais trabalham incansavelmente de junho de 1911 até março de 1912, equipando o navio com as mais recentes tecnologias e inovações navais, e instalando as suntuosas mobílias e elementos decorativos jamais vistos em outros navios. 1912, nem tinha rolado a Primeira Guerra Mundial Suas ainda. 4 chaminés, sendo uma delas apenas decorativa, são instaladas no navio. Ele reparte bem, assim. Boa. Titanic passa por testes no mar, ganhando o certificado de navegabilidade. O navio tem 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Opera com uma tripulação de 892 pessoas e pode transportar até 2.435 passageiros dispostos em 3 classes. A embarcação tem uma velocidade máxima de 21 nós, consumindo até 730 toneladas de carvão por dia. Pera aí, só uma curiosidade aqui. Vocês viram o capitão aqui, mano? É igualzinho o cara do filme, mano. Não, acho que eu exagerei um pouco. Nossa, mas na minha cabeça tava muito igual, mano. Mas vamos lá, 10 de abril de 1912. O Titanic parte em sua viagem inaugural, de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. A bordo estão várias pessoas de destaque, incluindo John Jacob Astor. Ao partir, quase um acidente. Uma embarcação menor chamada SS City of New York e o Titanic ficaram a poucos metros um do outro. Meu Deus! Uma eventual colisão aqui teria impedido o Titanic de partir nesse dia. Às vezes era melhor ter acontecido isso daí que, mano, não morreria ninguém. 11 de abril. O fatídico O navio dia. faz sua parada programada na Irlanda, onde mais alguns passageiros embarcaram. Ao todo, estão 2.224 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Não era aquele o dia fatídico. Avisos de gelo vindos de outras embarcações são recebidas pela tripulação do Titanic,
e entregues ao capitão Edward Smith. Um incêndio que estava ocorrendo em uma das reservas de carvão desde antes da partida é finalmente apagado. Boa. Esse tipo de incidente não é incomum em grandes embarcações, mas sua intensidade é muito grande devido a uma explosão de gás e pela baixa qualidade do carvão ocasionada por uma greve de mineiros. Alguns historiadores posteriormente argumentariam que isso pode ter enfraquecido partes das paredes do casco. 14 de abril. Então talvez esse seja o fatídico O dia. Titanic começa a se aproximar de uma área conhecida por ter icebergs, fazendo o capitão Smith alterar levemente o rumo do navio para o sul, mas mantendo a velocidade em 22 nós, mesmo com novos avisos de gelo. Por volta das 21h40, um aviso de iceberg é recebido pelos operadores de rádio, mas nunca é passado para a ponte de comando. Tá que pariu, mano. 2 vigias, Frederick Fleet e Reginald Lee, estão no ninho de corvo do Titanic. A tarefa deles é dificultada pelo fato de o oceano estar extraordinariamente calmo naquela noite, sem vento ou lua para iluminar um pouco o oceano. Como havia pouca água quebrando em sua base, o iceberg seria mais difícil de ser detectado. E uma luzona, hein? Os 2 vigias estavam sem binóculos. 23h40, a cerca de 400 milhas náuticas ao sul da Terra Nova, no Canadá, um iceberg é avistado pelos vigias e a ponte de comando é notificada. O primeiro oficial, William Murdoch, ordena uma súbita curva e que os motores entrem em reverso. O Titanic começa a virar, mas está muito perto para evitar uma colisão. O lado estibordo do navio raspa ao longo da montanha de gelo. Pelo menos 5 de seus supostos compartimentos estanques são rompidos. O navio pode flutuar com 4 desses compartimentos inundados, mas com 5, não. Se o Titanic tivesse colidido com o iceberg de frente e não de lado, os danos seriam muito menores. E o navio dificilmente teria o destino que teve. Mas ele tentou desviar, mano. Foi o fato dele ter tentado desviar que deu esse problema. Eu não acho que ele fez errado, tá ligado? Ninguém nunca pensa que bater de frente é a melhor opção, né? Sinais de socorro são enviados imediatamente. Um dos quais chega ao Carpathia à 00:20. No entanto, o navio está a 58 milhas náuticas de distância quando recebe o sinal. E levaria mais de 3 horas para chegar ao Titanic. Outros navios também respondem, incluindo o Olympic, mas todos esses estão muito longe. Um navio é visto nas proximidades, mas o Titanic não consegue contato. As mensagens podem ter sido ignoradas. Meu Deus! O California também estava nas redondezas, mas suas comunicações eram sempre desligadas durante a noite. Os camareiros vão de porta em porta, despertando passageiros e tripulação, pedindo que se dirijam ao convés dos botes. Na terceira classe, os passageiros são em sua maior parte deixados à própria sorte, depois de serem informados sobre a necessidade de ir para o convés. Olha isso! Muitos deles estão relutantes em cumprir as ordens, preferindo o calor do interior do navio ao ar noturno extremamente frio. Para muitos deles, não é dito que o navio vai afundar. Eles nem sabiam também, ou sabiam? Enquanto novas tentativas de contato são feitas, os primeiros botes salva-vidas começam a ser preparados. É difícil ouvir qualquer coisa além do vapor sendo ventilado pelas chaminés para evitar que elas explodissem quando entrassem em contato com a água. Para piorar, o fato de que o número de botes é insuficiente para a quantidade de passageiros, eles são lançados bem abaixo de sua capacidade total. O bote salva-vidas número 7, que é o primeiro a deixar o Titanic, tem apenas 27 pessoas, embora tenha espaço para 65. Mais cedo naquela noite, estava programada uma simulação para o uso dos botes, mas o evento foi cancelado por razões desconhecidas. Tinha que ser no primeiro dia. A tripulação não está preparada para uma emergência, não tendo ideia de quantas pessoas os barcos podem levar.
O segundo oficial, Lightoller, sugere ao capitão Smith que mulheres e crianças sejam evacuadas primeiro. Enquanto isso, alguns tripulantes lutam para manter os serviços vitais, como luzes por todo o navio e energia para o rádio. Esses caras aqui foram absurdamente incríveis, hein, mano? Sabendo que a merda toda tá acontecendo e eles, não, vambora, carvão aqui, porque o navio não pode ficar sem luz. Muito foda, velho. E outra, que azar, né, mano? Tipo, foi uma sequência de problemas que não deixaram o Titanic sobreviver. Para que pedidos de ajuda continuem sendo enviados, eles permaneceriam em seus postos até o fim, garantindo assim que a eletricidade do Titanic funcionasse até os minutos finais antes do navio naufragar completamente. A água começa a subir rapidamente pelos decks inferiores. Muitos passageiros da terceira classe ainda estão dormindo quando são acordados pela água gelada, já que muitas dessas cabines estão nos andares inferiores da proa do navio, que afunda primeiro. No convés dos botes, o caos. Mulheres e crianças choram ao se despedir de seus maridos. Sinalizadores são disparados em direção ao céu para tentar atrair a atenção de navios próximos. Rapidinho, uma pergunta retórica, não vai dar pra vocês responderem, mas esses navios que estavam próximos ali, eles não conseguiram ver isso, mano? Hoje em dia, acho que isso seria impossível de acontecer, porque eles têm radar de tudo, né? Para tentar atrair a atenção de navios próximos. Enquanto os passageiros lutam e causam tumultos para entrar nos barcos, eles são entretidos pela lendária orquestra, que tenta ofuscar até o som dos tiros que são disparados pelos marinheiros para tentar manter a ordem. Nenhum dos músicos sobreviveria ao naufrágio, e eles tocariam até o último momento. A grande maioria dos passageiros que embarca nos botes é da primeira e segunda classe. Poucos da terceira classe conseguem chegar ao convés superior, e a maioria ainda está perdida no labirinto de corredores ou presos através das grades que separam as classes. À medida que a proa do Titanic continua afundando, a popa começa a emergir para fora da água. Por volta das 2 da manhã, as hélices ficam claramente visíveis e os únicos botes salva-vidas que restam são 3 desmontáveis. Smith libera a tripulação, dizendo: é cada um por si. É a última vez que ele é visto na sala de comando do navio e seu corpo nunca seria encontrado. A maioria dos passageiros tenta correr de forma desesperada para a popa, que se inclina cada vez mais sobre as congelantes águas do Atlântico Norte. As cordas de 2 das chaminés se rompem, fazendo as enormes estruturas caírem na água e sobre alguns passageiros. A água gelada engole tudo no interior do navio, até romper a cúpula de vidro da grande escadaria, principal símbolo da excentricidade e luxo do Titanic. Sendo submetido a 2 forças extremas, a proa inundada puxa o navio para baixo e o ar na popa o mantém na superfície. A estrutura de aço não aguenta e pouco depois da energia falhar, o Titanic se parte em 2. Deixando a popa flutuar por mais alguns minutos, onde centenas de passageiros lutam para permanecer o maior tempo possível. Às 2h20 da manhã, 2 horas e 40 minutos após atingir o iceberg, o navio se esconde da visão superficial e desliza silenciosamente para o fundo do oceano. E tá lá até hoje. Centenas de passageiros e tripulação são deixados no mar, cuja temperatura é de 2 graus negativos. Mais de 1.500 pessoas estão nas águas geladas. A maioria delas vem a ter hipotermia. Apenas 5 delas são salvas pelos botes que chegam tarde demais. Nos barcos, 710 pessoas sobrevivem. A maioria são mulheres e crianças da primeira e segunda classe. 3 animais de estimação também são salvos. O Carpathia chega aproximadamente às 3h30, mais de 1 hora depois de o Titanic afundar. O navio correu também um sério risco, uma vez que veio em sua velocidade máxima. Pouco antes das 9 horas,
Já com a luz do dia, o Carpathia segue para a cidade de Nova York, onde chega em 18 de abril. Embora a maioria dos mortos fosse de tripulantes e passageiros de terceira classe, muitas das famílias mais ricas e importantes da época perderam membros. Na mente popular, o glamour associado ao navio, sua viagem inaugural e seus notáveis passageiros aumentaram a tragédia. Surgiram lendas quase imediatamente sobre os eventos da noite. Heróis e heroínas como Molly Brown, que ajudou a comandar um barco salva-vidas, e o capitão Arthur Henry, do Carpathia, foram reconhecidos pela imprensa. Outros, principalmente Ismay, que havia encontrado espaço em um bote salva-vidas e sobreviveu, foram difamados. Mano, isso daqui é uma história que vai durar pra vida toda, mano. Que clima de horror que deve ter sido ali naquele momento, mano, na água. Eu fico imaginando essas coisas, eu não sei porquê, mas enfim. Aí o Titanic afundou e tá lá, enterradão até hoje. E aí eu vou dar espaço pro meu amigo Mistérios do Mundo falar. Poucos dias depois do naufrágio, começaram as discussões sobre a descoberta dos destroços. Dados os limites da tecnologia, tentativas sérias não são realizadas até a segunda metade do século XX. Em agosto de 1985, Robert Ballard lidera uma expedição a bordo de um navio de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos. Em 1º de setembro de 1985, as primeiras imagens subaquáticas do Titanic são registradas quando suas caldeiras gigantes são descobertas a 3.800 metros de profundidade. Enquanto a proa é claramente reconhecível, a seção da polpa foi severamente danificada. Cobrindo os destroços estão formações de estalactites enferrujadas. Os cientistas determinaram que as rústicas, como foram chamadas, foram criadas por micro-organismos que consomem ferro e concluíram que o navio deve desaparecer nas próximas décadas. Gostou do vídeo? Amei! Mas tem uma continuação disso, né? Que é uma dúvida que muita gente tem. Por que o Titanic não pode ser removido do fundo do mar? É isso que eu tava te falando agora. Ele vai explicar. O Titanic... Nossa, que isso, mano? Parece aquele narrador de futebol, que eu esqueci o nome. Olá, você ligado na Globo! Estamos aqui no Campeonato Brasileiro. Tô brincando, mano. Já vai aparecer seu nome e eu vou pedir desculpas pra você. O navio do mundo, quando partiu em 10 de abril de 1912, em sua viagem inaugural na Inglaterra, com destino a Nova York. Com 200 metros de comprimento, uma altura de 25 andares. Donato de Paula, me desculpa pela brincadeira, nada a ver. E sua voz nem parece com a do Kleber Machado. O Titanic atingiu um iceberg. Tá, mas tudo isso a gente já sabe, né? Então, vamos pular pro porquê. As notícias da condição do navio não impediram as mentes aventureiras de encontrar maneiras de trazê-lo de volta. Muita gente propôs inflar grandes balões embaixo do navio, o que ajudaria a levantá-lo até a superfície. Que isso? No entanto, o problema era que os balões tinham que ser inflados em um padrão que os fizessem subir na velocidade correta. Isso porque uma mudança extrema de pressão levaria à desintegração total do navio. Imagine que você está no nível do mar. Você sente sobre sua cabeça todo o peso do ar acima. Esse valor equivale a uma atmosfera. Mas no mar, as coisas mudam. A cada 10 metros de água, esse peso dobra. E como o Titanic está a 3.800 metros de profundidade, ele está sujeito a 380 vezes o peso da atmosfera. Meu Deus! Isso durante tantos anos deixou a carcaça muito frágil. A operação de maior sucesso aconteceu em 1998, quando uma empresa conseguiu levantar em alguns metros uma seção de 20 toneladas do casco. A equipe também trouxe de volta cerca de 5.000 artefatos, incluindo joias, brinquedos, pratos e equipamentos. Até agora, as expedições de resgate não conseguiram recuperar nada maior do que uma laje do casco que hoje faz parte de uma exposição.
Além disso, oceanógrafos dizem que o ambiente hostil do mar causou estragos nos restos do navio depois de mais de um século abaixo da superfície. A acidez da água salgada vem dissolvendo a embarcação e comprometendo sua integridade a ponto de grande parte dela se desfazer caso seja movida. Os micróbios que fizeram estalactites enferrujadas cresceram em grande parte do Titanic. Também corroeram e enfraqueceram ainda mais a estrutura. Lá dentro, a situação está igualmente ruim. Com convéses desmoronando em todos os níveis do navio, as passagens antes acessíveis a mini-submarinos robóticos foram tampadas e os compartimentos da cabine se deterioraram ao longo do tempo. E as coisas estão ficando piores. Não dá pra tirar ele de lá não, mano. Porque se for levantar pra tirar, ele já... Aí que essas expedições do Titanic começam a valer ainda mais. Eu tenho vontade de ir lá ver. Mas tem coisa que a gente também, tá tudo bem morrer sem ver, né? Mas que dá vontade, dá, mano. Eu vou pesquisar, se é muito difícil. Em 2016, os cientistas descobriram um organismo extremófilo que tem sido mais agressivo em destruir o que resta do Titanic, levando alguns a concluir que todo o navio será dissolvido até 2030. Com o salvamento fora de questão, outras preocupações foram levantadas sobre o que fazer com partes da embarcação que ainda podem ser recuperadas. Os preservacionistas argumentam que a decomposição lenta da embarcação torna crucial recuperar objetos que fizeram parte desse capítulo trágico da história humana. Já outros dizem que exposição e quaisquer outras tentativas de recuperação não buscam mais nada além de lucro. E há alguns que insistem em dizer que o Titanic deve ser tratado como um túmulo e que as 1.500 almas devem permanecer no fundo do mar. No entanto, os pesquisadores não descobriram nenhuma evidência de restos humanos após mais de 200 mergulhos já feitos. As criaturas marinhas teriam se aproveitado porque a proteína é escassa nas profundezas do oceano e os ossos se dissolvem devido à química da água. Já outros cientistas sugerem que ainda pode haver restos mortais em lugares interiores, de difícil acesso e com baixa concentração de oxigênio. Debates à parte, antes que o Titanic finalmente desapareça, uma opção é ver os destroços por si mesmo por meio de uma empresa de expedição. Aí, ó. Se você tiver $100 mil para gastar, você acha que devem tentar recuperar mais partes do navio? Não, eu acho que eu não vou lá ver, não. Eu repensando aqui, eu acho que não tem porquê ir. Antes de falar o valor, já tinha repensado já. E vou falar um negócio, o Mistério do Mundo. Não conheci o seu canal, mas parabéns por esses vídeos do Titanic aqui, hein, mano. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Me parece que tem muita coisa legal. Se você quiser ir lá ver também, só se inscrever aqui no canal do Mistérios do Mundo. É isso, família. Chega de coisa ruim. Acho que eu vou pegar meus cachorros pra vocês verem pelo menos uma coisa legal e animada nesse vídeo. Tá, eu trouxe só o Jojo porque o bebê ele tá dormindo lá no fundo. Dá pra ver? Tá lá no fundo. Não dá pra ver. Ele tá um pouquinho mais pra cá. Enfim. Tá aqui. O cachorro mais branquinho e peludo e bafudo do YouTube. Fala pra eles que você tem um bafo de chorume na boca. Tô brincando, filho. Não tem, não. E é isso. Agora sim. Muito obrigado, família, por assistir esse vídeo. E se você quer assistir outro vídeo um pouquinho mais tranquilo, vai vendo os anteriores aqui, com certeza. E esse próximo que vai aparecer agora, você vai curtir também. Inscreva-se agora.